biopsicossocial das crianças, basicamente falando assim, ó, tem perigo na internet, temos que proteger as crianças. Até aí, ok, consenso, todo mundo concorda, acho que não tem nada demais. Responsabilidade dos pais, ponto. Não acho que seja só a responsabilidade dos pais, tá? Nesse cara, sentido, a legislação Vai lá, debate. Eu acho que é só anarcocapitalismo versus vou aplaudir a Lei Felca e cá estamos hoje. Ninguém tá preparado, ninguém sabe exatamente o que vai acontecer e o Lula segurou a aprovação, a sanção da lei, eu não lembro. Cerimônia de homologação. Cerimônia. Segurou porque deu merda. É isso, resumo da ópera, deu merda. É mais uma lei inútil que vai ser utilizada para censurar opositores. No fim do dia é isso. Assim, vamos lá. Vocês leram a lei? Acho que a gente pode pegar, são 4 ou 5 páginas só. Eu acho que a gente pode abrir a lei e ir ponto a ponto, porque tem coisa bizarra, tem coisa que é conflitante, mas tem coisa que é consenso também lá dentro da lei, entendeu? Mas essa é estratégia, né, Pedro? Tá com uma lei que é consenso, enfia os jabutis. Claro, mas vamos ver, isso que eu tô falando, vamos abrir aqui e acho que para as pessoas... Acho legal. Porque fica a histeria e as pessoas ficam, vai controlar a rede social, vai não sei o quê, mas eu acho que a gente pode abrir, então, ler a letra da lei, ver, é curtinho, não é zilhões de páginas, é chato só, mas eu acho que vale a pena a gente fazer esse mergulho no que tá lá, porque tem muita coisa que muita gente aqui vai concordar, tem umas coisas que são conflitantes, e eu acho que um dos grandes problemas é que o que é exigido sem ser especificado como vai ser implementado. E aí você tem todos esses problemas, né? Então, bora lá, Júnior? Você consegue pôr pra gente aí? Só para ver se é essa lei, porque eu achei aqui. 15.211, 17 de setembro de 25, essa mesmo. Então é essa aqui mesmo, vamos lá. Então vamos lá. O artigo 1 dispõe sobre a proteção das crianças, blá, 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 blá. Parágrafo único, para os fins dessa lei, considera-se acesso provável por crianças e adolescentes em seguintes situações: suficiente probabilidade de uso e atratividade do produto, blá, 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 considerar a facilidade do acesso, blá, 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 explicando o que é, né, e qual é o risco, a privacidade, segurança e desenvolvimento biopsicossocial das crianças, basicamente falando assim, ó, tem perigo na internet, temos que proteger as crianças. Até aí, ok, consenso, todo mundo concorda, acho que não tem nada demais. Responsabilidade dos pais, ponto. Não acho que seja só a responsabilidade dos pais, tá? Nesse sentido, debate. Vai lá, debate. Eu acho que é só anarcocapitalismo versus... vamos lá. Não é nem ancapismo, é simplesmente responsabilidade dos pais não dar a porra de um smartphone pros seus filhos. É isso, é meio que... eu já tô esperando uma loja... A gente tem que ter uma elite É seleção natural essa porra. Pra mim, toda essa questão se torna seleção natural, porque é algo que eu venho martelado tem, sei lá, bastante tempo, já que, cara, eu simplesmente não confio em ninguém, exceto nós aqui, pra produzir qualquer tipo de regulação de redes. Ponto. Concordo. Só tem incapaz. Dito isso, tanto é incapaz que o projeto, vocês vão ver conforme a gente for começando a ler, que ele é confuso, ele é contraditório e ele não diz como essas coisas vão ser implementadas, mas eu acho que tem um ponto aí, um debate, que é essa história de a gente falar que seria só obrigação dos pais e não obrigação do Estado. É muito difícil, por quê? Beleza, por exemplo, eu tenho 2 filhas, uma de 4 anos, uma de 2. A de 4 anos eu coloquei na escola, hoje, 15 horas da tarde, eu tive reunião de pais e mestres, eu falei assim, olha, eu tô criando minha filha sem celular, minha filha não tem celular, né, não bota celular para ela, o celular dá um dano cognitivo ferrado numa criança nessa primeira fase, que a neuroplasticidade é super alta, você vai fritar os receptores de dopamina dela, o circuito de recompensa e, assim, basicamente está estragando uma geração fazendo isso, eu não quero fazer isso. Só que quando você opta por não fazer isso, tem um problema, que é, você vai colocar essa criança na escola, e na escola, então, se ela for a criancinha que não tem celular, isso é uma criança de 4 anos, se ela for a criancinha que não tem celular na escola e todos os amiguinhos dela tiverem celular, ela vai ser uma criança ostracizada, isolada do círculo social dela, porque todas as crianças vão ficar conversando do cachorrinho Bluey, do, sei lá, Cocomelon, daqueles desenhos de criança, e ela não vai fazer parte daquele grupo social. Então, você não quer que a sua filha seja excluída. Então, por conta disso, eu escolhi colocar as minhas filhas na pedagogia Waldorf, né, por conta de outras coisas também, mas enfim, eu falei, a pedagogia Waldorf é uma pedagogia, então, que acredita que as crianças não devam ter celular, então ela vai nessa comunidade. Eu fui na reunião de pais e mestres hoje para falar que a minha filha tá lá brincando de Homem-Aranha, porque os outros pais, na Waldorf, metem o celular na mão das crianças, entendeu? E era uma escola que já é
foi escolhida para não ter isso. E mesmo numa escola assim tem. E aí você tem um outro problema. Conforme essas crianças começam a envelhecer, você está falando, beleza, uma criança de 10 anos, uma menina de 10 anos, você vai falar que ela não vai poder ter rede social, que ela não vai poder ter smartphone, sendo que todas as outras amigas dela vão ter? Você sabe o bullying que vai rolar com uma criança que é isolada socialmente, porque ela não... Imagina hoje uma vida social inteira dessas pessoas, dessas crianças, porque é permitido rede social, existe digitalmente. É impensável na realidade de hoje uma criança dessa sozinha, sem rede social. É muito difícil a existência dela social. Que idade? Hã? Que Cara, idade? 10, 11, 12, 13, que é uma idade onde a criança ainda é bastante vulnerável, mas ela já está desenvolvendo essa interação social. E essa interação social, para ser desenvolvida, precisa que ela não seja um alienígena completo. E aí, beleza. Então a gente fala, a responsabilidade do pai. Então o pai vai ter que dar um celular para a menina, porque culturalmente a norma é que se tenha celular. A não ser que a gente mude a norma cultural hoje, é isso. E aí, beleza, você botou o celular para a menina. Por mais que você bote, ou para um menino de 10 anos, por mais que você bote controle parental no celular, bota trava de tempo, de uso de aplicativo, bota tudo que um pai consegue colocar. Cara, você sabe como é que um moleque de 10, 11 anos, como é que eu posso dizer assim, o literacy, a capacidade tecnológica de um moleque de 10 anos é muito maior que do pai dele. É óbvio que esse moleque vai encontrar alternativas. E uma vez que ele encontra alternativas, às vezes o pai dele nem sabe o que é Discord. E o moleque mete o Discord lá dentro de uma pasta no telefone, escondido, não sei onde, começa falando Discord. Cai lá, às vezes cai num grupo de groomer traveco, que todo mundo sabe que existe, cai num baleia azul da vida, cai no grupo do King. Cara, isso acontece. É algo que você está exposto, né? A internet, ela amplifica a quantidade de acesso que alguém pode ter, e a gente sabe que tem todo tipo de maluco na internet, e necessariamente, por uma questão amostral dos números, crianças vão conversar com vagabundos, crianças vão conversar com pedófilos, simplesmente porque essa comunicação é possível. Então, você virar e falar, tem que colocar isso nos pais. É muito difícil. Não é igual era antes, sabe? A minha geração que não tinha isso, e a responsabilidade do pai era saber, só fazer um due diligence ali, saber quem era o amiguinho, no que a mãe do amiguinho trabalhava, o que falavam da mãe do amiguinho no bairro, pode ir lá dormir posar, né? Igual a gente fala, pode ir lá posar na casa do amiguinho que não tem problema. Cara, hoje não. Hoje como é que você vai fazer um background checking, assim, todos os amigos do Discord do moleque, tudo que ele vai ouvir no hall no chat de proximidade quando ele tá jogando Call of Duty, sabe? Ou, sei lá, qualquer porra, a gente sabe como é que é. E tem uma idade aí que a criança é muito vulnerável. Isso é uma outra coisa que eu acho meio errado desse projeto, que ele deveria considerar, sei lá, faria um corte de 16 anos, não de 18 anos. Eu acho que alguém de 16 anos também, que o cara, já pode votar, né? Então esse cara, em tese, ele tem alguma autonomia, né? E a gente está falando aí, inclusive, em redução da maioridade penal, então um cara de 16 anos, eu acho que já poderia começar a usar. Então o cara pode votar, o cara pode ser preso, o cara pode usar rede social, internet desimpedido, mas abaixo disso, eu não acho que é uma coisa tão preto no branco assim, tipo, 14 ali vai bem, né? Libera tudo e, enfim, cada um que se vire, entendeu? Mas assim, o teu argumento, pelo que eu entendi, né? Me corrija se eu não tiver entendido. É que assim, hoje em dia é meio que socialmente inevitável que você tenha que inserir as crianças no meio tecnológico. Isso é um problema. Por causa disso, a regulamentação precisaria entrar como assim, já que você vai ter que inserir, pelo menos você insere no ambiente que será controlado como um todo. Então não tem como o pai inserir essas ferramentas que viriam com uma imposição que mexeria na própria rede social. É isso que o projeto tenta fazer, né? Mas aí eu acho muito, muito complicado. Eu acho que crianças e pré-adolescentes não poderiam ter rede social com assim, como é que eu posso dizer? Uma investigação com um método de verificação disso muito rígido,
e pode ter rede social, sei lá, a partir dos 14, 15 anos, assim. Mas aí que tá o problema da lei, Pedro. O BO, que eu percebi, né, o que as pessoas mais estão reclamando, é justamente no método de verificação. Também, isso é um dos problemas, que depois a gente vai entrar lá, ver os negócios, que é bem contraditório, que ele fala lá, por exemplo, você não pode reter os dados das crianças, né? Então você não pode segurar os documentos das crianças, não pode fazer isso. Mas depois, lá embaixo, ele fala assim, se for um site pornô, você precisa fazer a verificação de todo mundo, e todo mundo precisa mandar documento. Pô, mas você não pode reter o dado da criança, você não pode verificar o dado da criança e do menor de idade, como que você vai conseguir verificar, né? Porque você falar que, sei lá, 10% das pessoas que estão tentando acessar esse site pornô é menor de idade. Esse cara vai mandar o documento. E então tem várias contradições, assim, tem várias coisas que não fica específico na lei, porque obviamente a lei foi escrita por pessoas que não entendem de verificação de dados, são pessoas que não entendem de dinâmica de rede social. Então tem esses problemas, que é característica do poder público brasileiro, né? A gente faz assim, vai no achômetro, manda lá e depois as empresas que se virem para aceitar.